Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que bom estarmos juntos mais uma vez para o programa Siga o Seu Exemplo, onde a gente mostra sempre a vida e os milagres de um santo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E estamos falando de São Padre Pio. Já estamos entrando hoje no quarto programa falando desse santo abençoado da nossa Igreja. Mas antes de começarmos a falar sobre a vida e os milagres do Padre Pio, eu gostaria de convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a participar conosco desse programa de evangelização, que é a nossa TV Maior Católica Apostólica Romana. Para fazer isso, basta você se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, dê o seu ok, o seu gostei, isso ajuda muito. E também acione o sininho, acione as notificações, para que quando a gente colocar algum programa no ar ou colocar algum vídeo no nosso canal, você seja avisado, você seja avisada. Tá bom? Vamos lá então, vamos participar juntos. Padre Pio passou toda a sua infância à sua cidade natal, Pietrelcina. E sua mãe dizia que não lembrava que ele tivesse cometido alguma falta na vida. Ele, desde muito pequeno, gostava de frequentar a igreja, ia de manhã, ia à tarde, dizia ele que ia visitar Jesus e visitar Nossa Senhora. Ele tinha, assim, já desde pequeno, ele dizia que conversava com seu anjo da guarda, que conversava com Maria, que conversava com Jesus. Ele tinha, assim, êxtases já desde pequeno. Era uma pessoa que vivia para o céu, já vivia a eternidade desde criança. E aos 16 anos de idade, ele entrou para o convento dos Capuchinhos e aos 23 ele se ordenou sacerdote. Padre Pio viveu, na sua época, momentos turbulentos. O mundo vivia momentos turbulentos. Ele passou pela Primeira e a Segunda Grande Guerras Mundiais. Então veja, uma época muito conturbada. Ele quase foi alistado para participar da Segunda Guerra. Só não foi porque a sua saúde sempre foi muito precária. E em função da saúde precária é que ele não foi convocado para o exército. Padre Pio, então, desde pequeno, foi abrasado pelo amor de Deus e pelo amor ao próximo. Em função disso, ele viveu toda a sua vocação, sempre por amor a Deus e por amor ao próximo, por amor aos irmãos. E essa vida santa trouxe muitos frutos. Já trouxe frutos enquanto ele era vivo, muitos e muitos frutos, e também frutos depois da sua morte. Uma repórter uma vez perguntou para o Padre Pio como é que ele gostaria de ser lembrado. Ele disse: eu gostaria de ser lembrado como um homem que reza. Olha só. E como ele foi lembrado, realmente, sempre foi lembrado como um homem que reza. E as suas orações fazem efeito até hoje. Mesmo nos dias modernos, Padre Pio continua fazendo milagres porque Jesus ouve as suas preces. Jesus ouve a intercessão de São Padre Pio, como a intercessão de todos os santos. Mas hoje nós vamos falar de um milagre de 1953. Veja, até que é recente. Padre Pio já havia morrido, já não estava mais entre nós. E olha só que milagre lindo aconteceu. É o testemunho de uma mãe. Ela disse o seguinte: a minha filha nasceu em 1953, a minha primeira filha. E em 1955, em janeiro de 1955, eu fui para a missa junto com meu marido e deixei a minha filha com o seu avô em casa.
e aconteceu um acidente horrível. A água estava sendo fervida no fogão e a menina acabou derramando a água fervente em todo o seu corpo. A, a água fez uma ferida tão grande que pegou do estômago até as costas, toda cheia de queimaduras. Quando a mãe chegou, desesperada, chamou o médico disse: Olha, não tem muito o que fazer, é melhor levar ela logo para o hospital e periga que ela vá morrer antes de chegar lá. A mãe, desesperada, pediu a intercessão de Padre Pio. Ela se ajoelhou, rezou e implorou que Padre Pio fizesse alguma coisa pela sua primeira filha. De repente, a filha estando lá no quarto, né, e esperando chegar a ambulância para levá-la para o hospital, de repente a mãe ouve a voz da filha: Mamãe, mamãe! Ela foi correndo, chegando lá, a filha estava sentada na cama, dizendo: Mamãe, eu estou bem. Aí ela olhou para a filha, não tinha mais nenhuma ferida, nenhuma queimadura, nada, nada. E ela perguntou para a menina: o que aconteceu? Como é que sumiram as queimaduras? Como é que sumiram as feridas? E a menina disse: o padre veio aqui, colocou as mãos dele sobre as minhas feridas e parou de doer na hora. E sumiu tudo. E eu fiquei bem. Olha só, Padre Pio apareceu para a menina, curou a menina colocando as suas mãos santas e benditas. Jesus foi misericordioso e, através da intercessão de Padre Pio, a intercessão dessa mãe querida, Jesus fez o milagre. E a menina ficou totalmente sã, sem nenhuma marca, sem nenhuma queimadura, e o médico a tinha desenganado. Veja bem, a intercessão de São Padre Pio. Ele continua atuando, ele continua fazendo os seus milagres até o dia de hoje, com toda certeza. Quantas pessoas não citam milagres pela intercessão de Padre Pio, pela intercessão de São Padre Pio? Mas também na sua época era uma coisa impressionante, né? Os camponeses lá de San Giovanni Rotondo, a cidade onde Padre Pio viveu por 50 anos da sua vida, eles lembram, assim com muito carinho, de um ano em que as amendoeiras, as árvores que dão amêndoas, que era assim o fruto do trabalho desses agricultores, eram essas amêndoas. Muitas vezes era o único recurso que eles iriam ter na colheita das amêndoas e na venda das amêndoas. E esse ano as amendoeiras estavam assim já carregadas, quando aconteceu uma praga. Muitas lagartas vorazes, começaram a devorar todas as folhas das amendoeiras. E os lavradores, né, os peões lá, ficaram desesperados, porque era o fruto do trabalho deles. O que eles iam fazer se não tivessem colheita? E foram conversar com o Padre Pio. E Padre Pio, da sua janela mesmo, ele via as árvores, ele via lá as amendoeiras. E olhando para as árvores, ele resolveu abençoá-las. Se paramentou, porque ele era muito sério. Ele fazia tudo que ele fazia bem feito. Colocou os paramentos para fazer a bênção das amendoeiras. E lá da sua janela, ele abençoou aquelas árvores todas, abençoou e aspergiu dali mesmo água benta sobre as árvores. Imediatamente as lagartas foram embora. No dia seguinte,
não tinha mais nenhuma lagarta nas plantações. As plantações estavam livres das lagartas. E os brotinhos começaram a nascer novamente. Mas os agricultores ficaram preocupados porque a colheita daquele ano estava perdida, porque agora só os brotos começaram a vir, não ia dar tempo do fruto surgir de novo, fruto, né, das folhas crescerem, dar as flores e vir os frutos. A colheita daquele ano estava perdida. Pelo contrário, foi a melhor colheita que aconteceu de amêndoas em São Giovanni Rotondo. Os cientistas até hoje não conseguiram explicar esse fenômeno. Como que teve a melhor colheita de todos os tempos exatamente naquele ano. É bem interessante a gente ver que Padre Pio, assim como São Francisco, né, o fundador da sua congregação, porque ele era franciscano, né, capuchinho franciscano, conversava com os animais, conversava com os bichos. Né? E a gente vê o que ele fez com as lagartas. As lagartas simplesmente desapareceram. Nos jardins do convento, onde São Padre Pio vivia, ali em San Giovanni Rotondo, tinham inúmeras árvores. Naquela época, as cidades eram bem arborizadas. Né? E no quintal do convento, era um quintal grande, tinha muitas árvores e tinham muitos pássaros, não é? Bichinhos da natureza, etc. E no fim da tarde, normalmente, o Padre Pio se reunia ali com os amigos dele, com as pessoas mais próximas, alguns confrades, né? E eles ficavam ali embaixo das árvores conversando e tal. E um certo dia, Padre Pio estava conversando bastante, e aquele fim de tarde, onde os pássaros se recolhem, né, e parece que vão todos para a mesma árvore, e começou uma barulheira de pássaros, não é? Piando, 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 cigarras cantando, tudo ao mesmo tempo. O Padre Pio começou a ficar meio atordoado. E aí ele virou, no meio da conversa, hein? Conversando com os amigos, ele virou e falou: silêncio! Parou, parou. Todos os pássaros pararam de cantar, pararam de piar, as cigarras pararam, ficou tudo em silêncio. Todo mundo ficou olhando abismado para o Padre Pio, falou: nossa, como é que pode? Ele conversa com os animais assim como São Francisco fazia. Padre Pio era um homem de oração. Assim como ele respondeu para aquela repórter que perguntou como é que ele gostaria de ser lembrado, e ele disse: eu gostaria de ser lembrado como um homem que reza. Ele realmente fazia isso. Ele era um homem de oração. Ele se preparava pelo menos 2 horas antes para celebrar a Santa Missa. Ele se preparava de que forma? Orando, rezando, lendo o breviário, lendo também lendo as leituras do dia, meditando na palavra de Deus. Ele rezava e se preparava pelo menos 2 horas antes de cada missa. E o grande ministério dele foi o ministério da confissão, de exercer o sacramento da penitência, de ministrar o sacramento da penitência, o sacramento que salva. E, através desse sacramento, São Padre Pio salvou muitas almas. Vamos orar, então, pedindo a intercessão de São Padre Pio.
São Padre Pio, nós queremos entrar agora em oração, entrar na presença de Deus, entrar na presença de Jesus pedindo a intercessão de Maria e também a sua intercessão, Padre Pio. Nós queremos pedir especialmente para todas as pessoas que estão agora em oração. Pedir que o Senhor toque o coração de cada pessoa, da mesma forma que o Senhor sempre tocou durante o seu ministério, esse ministério tão bonito de ministrar o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Nós queremos pedir, Padre Pio, que o Senhor avive a nossa consciência para que a gente também, na hora de confessar, que a gente tenha a consciência de que estamos colocando aos pés de Jesus todas as nossas misérias e pedindo a sua misericórdia, sabendo que nós seremos perdoados, sabendo que nós seremos redimidos, porque o fomos quando ele se sacrificou por nós na cruz. Nós queremos pedir, São Padre Pio, durante essa oração, por todas as pessoas que plantam, queremos pedir, São Padre Pio, que o Senhor interceda para que haja fartura no campo, para que as pragas sejam afastadas de todas as plantações, para que a mesa do brasileiro seja farta. Nós queremos pedir por todos esses homens e mulheres que trabalham no campo que sejam abençoados, que sejam tocados pelo amor de Deus e conscientes de que o trabalho deles é um trabalho muito importante. Pedimos a misericórdia também para que o tempo, para que a chuva, para que o sol venham na hora certa, para que haja colheita abundante. Nós pedimos misericórdia para que esse nosso país seja um país farto. Nós sabemos, Padre Pio, que o mundo inteiro poderia se alimentar com a produção do nosso país, porque nós somos um país abençoado, um país que tem sol o ano inteiro, um país que pode produzir alimentos o ano inteiro, e ninguém deveria passar necessidades. E nós pedimos, Padre Pio, a intercessão do Senhor para que o Jesus abençoe os nossos governantes, as pessoas responsáveis pelo povo, as pessoas responsáveis pelas políticas agrícolas, pela distribuição de renda, para que todos tenham vida, para que todos tenham alimento e para que todos tenham vida em abundância, porque essa é a vontade perfeita de Deus. Nós pedimos, Padre Pio, também pelos nossos bichinhos de estimação, que o Senhor, como São Francisco, conseguia conversar com os animais, conseguia conversar com os pássaros. Então nós pedimos também a saúde desses bichinhos de estimação. Nós pedimos porque eles nos alegram tanto, e nós pedimos que o Senhor tenha compaixão também desses bichinhos e que nos ensine a amar a natureza assim como o Senhor amou, assim como São Francisco amou. Por favor, São Padre Pio, peça que Jesus toque agora no coração de cada pessoa que está em oração pedindo por alguém. Nós também queremos interceder pelas pessoas que nos pedem oração. Nós pedimos que o Senhor interceda
para que Jesus toque em cada pessoa que participa também da nossa TV Maior, que participa desses programas, que apenas querem levar a palavra de Deus, o exemplo dos santos como o Senhor, para que cada um tenha uma santa vida. Para que cada um tenha uma santa vida e tenha uma santa morte. Para que também tenham a certeza da vida eterna. É isso que nós queremos também pedir. Que o Senhor nos dê a certeza da eternidade. Muito obrigado, Padre Pio. São Padre Pio, muito obrigado, porque o Senhor continua a operar milagres na vida das pessoas, na vida daqueles que pedem a sua intercessão. Muito obrigado. Nós louvamos a Jesus, bendizemos a Jesus. Nós louvamos, bendizemos e agradecemos ao Senhor Padre Pio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma expressão severa, um sorriso doce e aberto, um bom humor que encantava a todos que chegavam perto. Um frade de nosso tempo é conhecido e amado, um grande confessor que todos procuravam. São Padre Pio, rogai por nós. Estigmas de Cristo, São Padre Pio, rogai por nós. Com suas chagas sangrentas que exalavam agradável odor, vencia sempre o demônio, ganhava do ódio o amor. São Padre Pio, rogai por nós. Santos estigmas de Cristo, São Padre Pio, rogai por nós. Por sua intercessão, a cidade foi salva de bombardeios aéreos durante a guerra. Por sua intercessão, pedimos a intervenção de Deus para a salvação do mundo e de nossas almas.